Todo mundo aí me vendo, espero que todos estejam bem. E essa live é uma live de correção da prova de política internacional do CACD deste ano de 2022. Boa noite, Malu, boa noite a todo mundo que está aí. Pessoal, peço desculpas pelo pequeno atraso que a gente teve, problemas técnicos de configuração aqui. Eu vou fazer uma correção da prova inteira de PI, são 12 questões, como a gente sabe. Mas eu quero começar, como o prazo para submissão de recursos vence agora às 10 da noite, então eu quero começar pela questão que talvez gere alguma dúvida e que eu mesmo acho que pode caber alguns recursos, que é a questão de número 20. Eu estou seguindo aqui a prova do tipo A. Então a questão de número 20 é uma questão sobre cooperação Sul-Sul, tá? Então eu quero comentar sobre ela, e aí depois a gente faz todo o percurso da prova na sua ordem mesmo, de novo, seguindo a prova do tipo A. Deixa eu falar da questão 20 aqui, que foi uma questão sobre cooperação Sul-Sul. Eu mesmo dou essa disciplina no SAP, dou essa matéria específica, esse tópico do curso, sem acreditar que vai cair alguma coisa, porque afinal de contas cooperação Sul-Sul é uma coisa do passado glorioso da política externa brasileira, mas resolveram trazer uma questão específica sobre isso, que versa sobre os aspectos mais técnicos da cooperação Sul-Sul, com foco na ABC. E a respeito disso, deixa eu fazer um comentário aqui que eu acho pertinente, né? Essa questão me parece trazer 2 itens passíveis de recurso. Então eu quero falar deles, depois quem quiser entrar com os recursos já entra com os recursos, e o resto pode acompanhar o resto da correção, que eu acho que está mais tranquilo. A prova, aliás, foi muito bem feita, ao contrário das 2 últimas edições formuladas pelo IADES. Foi uma prova mais sóbria, foi uma prova mais bem redigida, ela teve menos abertura para ambiguidade, para interpretações. O problema que eu acho que a prova teve foi um descompasso, um peso muito maior dado a teoria de relações internacionais e a questão de comércio, né, 3 questões de teoria, 2 questões de comércio, então acho que isso foi desnecessário, né, na falta do que cobrar. São 19 tópicos do edital, eles cobram 3 questões sobre um dos tópicos, então acho isso meio estranho. De todo modo, acho que foi uma prova, em geral, mais bem feita. Deixa eu falar primeiro dessa questão 20, então, que fala assim, no que concerne a cooperação Sul-Sul implementada pelo Brasil, julgue os itens a seguir. O item 1, que é um item que eu pessoalmente acho problemático, diz assim: da década de 1950 à década de 1990, o Brasil foi um receptor de cooperação externa, apesar de que, a partir da redemocratização, tenha começado a se engajar nas próprias parcerias de desenvolvimento por meio da prestação de cooperação à América Latina e aos países africanos lusófonos. Eu, quando estava resolvendo a prova, marquei correta, né, nesse item. Eu não vi problema nenhum. O começo do processo de recepção de cooperação se dá de fato nos anos 50. Nos anos 90 o Brasil inverte essa chave, ele deixa de ser prioritariamente um receptor para ser principalmente um fornecedor, um prestador de cooperação técnica, cooperação Sul-Sul, e o marco ali, o momento de virada é justamente a criação da Agência Brasileira de Cooperação em 1987. Então eu não vi nada de muito errado nesse item. Pode ser que a banca tenha implicado, por exemplo, com a ideia de que a gente começou a prestar cooperação para a América Latina e países lusófonos nos anos 90, ou na virada da redemocratização, quando na verdade isso veio um pouquinho depois, sobretudo a cooperação aos países da África. Eles começam a acontecer ali no começo dos anos 2000, mas se houver alguma justificativa para que esse item seja tratado como errado, está justamente na dimensão cronológica da coisa. É um recurso difícil, mas eu, a rigor, não vejo problema em pensar que o Brasil já prestava algum tipo de cooperação técnica, ainda que pequeno, no final dos anos 90. Sobretudo depois da criação da CPLP em 96. Então, o gabarito deu como errado. Eu estou entendendo aqui que o erro está justamente nessa parte, né, da cronologia da coisa, já que a prestação de cooperação a países lusófonos se dá nos anos 2000, mas eu não consegui ver nada de muito grave, e essa era uma questão que tipicamente confundiria o candidato. O item 2 diz assim: a expansão de recursos e o número de projetos de cooperação Sul-Sul entre 2005 e 2009
foram acompanhados pelo crescimento da presença no exterior de instituições públicas brasileiras, como a Embrapa, a Fiocruz, envolvidas na provisão de cooperação técnica. Essa está certinha, esse é um tema, aliás, que eu bato sempre na tecla nas minhas aulas, e não tinha muita dúvida. O item 3 é um item também problemático, porque diz assim: entre 2008 e 2012, a ABC priorizou projetos nos países do sul global com impactos sociais e econômicos de longo prazo que aprimorariam as capacidades locais. Pode ser que a banca implique com essa ideia da priorização de projetos de longo prazo, porque houve também muitos projetos de curto prazo, ainda que no próprio descritivo da ABC sobre cooperação Sul-Sul, fale-se muito dessa necessidade de se aprimorarem as capacidades locais. Aí continua o item. Assim, para dar conta dos objetivos propostos, ocorreu reforma institucional na agência, proporcionando o aprimoramento de recursos humanos, financeiros e logísticos para administrar o aumento da demanda e da complexidade dos projetos. Aí é que vem o problema. Não houve, a rigor, uma reforma específica da Agência Brasileira de Cooperação. Essa, aliás, é uma demanda que permaneceu ao longo dos anos, inclusive a sociedade civil batendo muito nessa tecla. Agora, qual que é o problema? A rigor, no regimento interno do Serviço Exterior, pela sigla RISE ou RISE, né, de 2008, há uma redefinição do organograma da Agência Brasileira de Cooperação. Então, de novo, a rigor, houve uma mudança significativa na estrutura da Agência Brasileira de Cooperação no ano de 2008, o que coincidiria com esse item número 3 e tornaria a resposta correta e não errada, como sugere o gabarito. Então eu acho que nesse caso aí você tem um argumento um pouco mais forte de recurso, quer dizer o seguinte: olha, de acordo com o regimento interno do Serviço Exterior de 2008, houve uma redefinição do organograma da Agência Brasileira de Cooperação que aprimorou a sua dimensão de recursos humanos, logísticos e financeiros. Coincide também esse processo de 2008 com um processo de aumento da disposição orçamentária para a ABC. E quem fala isso é o Carlos Milani, no livro dele, chamado ABC 30 anos. Ele comenta exatamente sobre o ano de 2008 como sendo o ano da virada orçamentária da agência, o que também sustentaria ou ajudaria a sustentar esse item número 3 da questão de número 20 como correto. Mas, de novo, é o máximo que eu posso sugerir de recursos, porque de resto a prova ela tem probleminhas, mas ela está, de uma maneira geral, bem feita. O item 4 dessa questão de número 20 diz assim: um dos principais desafios da cooperação Sul-Sul do Brasil está relacionado à coordenação de mais de 100 órgãos governamentais envolvidos na cooperação internacional, e a distribuição de prerrogativas, bem como a relação, não estão claramente delineados com frequência. E, nesse sentido, está errado, porque existem estruturas de coordenação, né, como eu falo sempre para quem faz o curso comigo. Né, é muito difícil que apareçam itens na prova de PI depreciativos com relação ao trabalho da própria diplomacia. Então, falar que o Brasil negligenciou, falar que o Brasil ignorou, ou falar que a estrutura não está claramente delineada, qualquer coisa que dê esse sentido, que traga essa conotação, dificilmente vai passar como correto na prova. Razão pela qual esse item de número 4 está errado, e aí eu acho que está mesmo uma das grandes críticas que se faz, inclusive à ABC, é a sua dificuldade de coordenação, mas não para fins de prova, sobretudo uma prova formalista, como é essa prova de PI, muitas vezes, sobretudo no tocante ao trabalho da diplomacia. Né? Então, muito bem, essa questão de número 20 nos itens 1 e 3 da prova do tipo A são os únicos que eu pessoalmente acho que podem passar como... qual que aparece como... Então, peraí, gente, então eu anotei errado aqui, então pode ser um erro meu e não da prova. A questão está como correto. Bom, então é isso. Então, deixa eu abrir aqui. Questão de número 20. Opa! É isso mesmo, pessoal. Eu que anotei errado aqui no meu gabaritinho. Então, podem deixar como correto, tá certo, não tem problema nenhum. O problema da coordenação, então, foi admitido pela banca e não cabe recurso. Né? Então, de novo, os problemas seguem, como eu falei,
Não, nesse caso não, Malu, não, no caso da... Porque, de novo, é uma coisa correta e que caberia uma interpretação da própria banca. Mas no caso dos itens 1 e 3, esses sim, eu acho que estão realmente problemáticos. Eu peço desculpa pelo equívoco que eu anotei errado. Eu respondi correto na hora que eu estava fazendo a prova e eu anotei errado na hora de passar o gabarito. Vamos agora começar do começo. Questão número 11 da prova do tipo A, que fala sobre a União Europeia, né? Vamos lá. Então, os processos e o projeto político da União Europeia estão atrelados historicamente à superação de crises internas e à construção de parcerias com outras agendas, com outras regiões do mundo. E a respeito do bloco, vamos aos itens. Número 1, em 2019, a Ursula von der Leyen tornou-se a primeira mulher a ocupar o cargo de presidente da Comissão Europeia. Gente, quando há uma lista longa de características a respeito de um determinado tema, usualmente, sobretudo uma lista longa como essa aqui, né, as ambições para a Europa, dificilmente a prova vai cobrar uma pegadinha de algo específico estando errado. Então, nesse caso, o gabarito oficial correto, de fato está correto. Os pontos que a Ursula von der Leyen trouxe, né, à presidência da Comissão Europeia são essas aí que estão dispostas no item. Número 2. Aqui uma pegadinha, mas que era importante que a gente soubesse disso, e é um destaque que está na imprensa, etc. A Romênia e a Bulgária foram aceitas como países membros da União Europeia em 2005, após a decisão do Conselho da União Europeia. Todavia, a adesão das duas repúblicas ao espaço de Schengen, que é o espaço de livre trânsito da Europa, vem sendo protelada, apesar dos pedidos do Parlamento Europeu para que a questão seja decidida. Está correto esse item, e o que acontece no caso? Para você estar no espaço Schengen, você tem que observar um conjunto de medidas. E o conjunto de medidas está aqui. Assumir responsabilidade de controlar as fronteiras externas da União Europeia, aplicar uma série de regras comuns ao espaço Schengen, como controle das fronteiras terrestres, marítimas e aéreas, assim como emissão de vistos uniformes. E aí o terceiro ponto é para garantir um elevado nível de segurança no espaço Schengen, os Estados devem cooperar com os organismos responsáveis pela aplicação da lei noutros países e utilizar o sistema de informação Schengen. Então, uma vez que Romênia e Bulgária estejam cumprindo esses requisitos, aí você tem um processo de aprovação, né, por parte dos membros do Conselho Europeu para que eles entrem no espaço Schengen, e esse processo que está demorando, resultando no fato de que hoje existem 4 países da União Europeia que são membros, mas não estão no espaço Schengen. A Islândia nem está na União Europeia. A Irlanda, peço desculpa, a Eslovênia, a Bulgária e a Romênia. São esses 4. Só um segundo. Não é Eslovênia, gente. Hoje eu estou completamente atrapalhado aqui nas minhas anotações. Bulgária, Croácia, Chipre e Romênia, né? São os 4. Falei Croácia, não era Croácia, Eslovênia. Então vamos lá. Bulgária, Croácia, Chipre e Romênia são os 4 países da União Europeia que não estão na área de Schengen, e a Irlanda, que está fora do espaço Schengen por um acordo particular bilateral feito com o Reino Unido. Então esses são os 5 países, não 4, que estão fora do espaço Schengen. Vamos lá, item de número 3 da questão 11, a Declaração da Identidade Europeia, adotada na cúpula de Copenhague, mobilizou a recém-expandida Europa dos Nove a estabelecer como elementos da sua identidade comum a democracia representativa, o Estado de Direito, a justiça social e o respeito pelos direitos humanos. Esse compromisso, todavia, ainda não impunha padrões a futuras expansões do bloco, algo que viria a se concretizar somente com os critérios de Copenhague em 1993. Esse item item 3 da questão 11 está errado, e está errado pelo seguinte: se você pega a Declaração da Identidade Europeia de 1973, já se fala explicitamente
O Carlos está perguntando se a entrada desses países foi em 2007. Vamos conferir a data de entrada desses países. O que também teria 2007, exatamente. Então são dois erros na questão. Eu estava focado na questão do espaço Schengen e peraí, gente. Deixa eu voltar aqui na pergunta. Vamos lá. A Romênia e a Bulgária foram aceitos como países membros da União Europeia em abril de 2005, após a decisão do Conselho da União Europeia. Provavelmente, a decisão do Conselho... Vamos ver, Romênia e Bulgária... A decisão do Conselho, Carlos, da União Europeia foi em abril de 2005 e a adesão final na União Europeia foi em janeiro de 2007. Então esse é o ponto específico, o detalhe que está ali. Né? Mas o item está correto e aí eu não acho que haja problema porque elas foram aceitas como países membros em 2005 e entraram em 2007. Com relação à Declaração da Identidade Europeia, se você pega o texto na íntegra da declaração, lê-se o seguinte: a identidade europeia vai evoluir como uma função da construção dinâmica de uma Europa unida. Nas suas relações externas, os 9 países propõem progressivamente abarcar a definição de sua identidade com relação a outros países ou grupos de países, de forma a aumentar sua coesão e contribuir para a formulação de uma política externa europeia genuína. Então, existe, nesse ponto da Declaração da Identidade Europeia de 73, já um conjunto de critérios do que representaria a unidade europeia e de como isso deveria pautar a própria expansão, abro aspas, dinâmica da União Europeia. Razão pela qual, então, esse item de número 3 da questão 11 está errado, justamente porque fala-se aqui que os padrões só viriam a se concretizar com os critérios de Copenhague em 93. Né? Enfim, isso está errado porque já se estabeleceram esses critérios anteriormente, ainda que num sentido mais abrangente na Declaração da Identidade Europeia. Lembrando que entre 73 e 93 houve uma expansão, uma expansão grande da União Europeia, ainda Comunidade Europeia, que foi em 86, na verdade 81 e 86, com a entrada de Grécia, Espanha, Portugal. Então esse é um ponto importante. 4. Na primeira cúpula Brasil-União Europeia, que ocorreu em Lisboa em 2007, focou em temas relacionados à cooperação técnica e agenda política mundial. De novo, o problema da terminologia, negligenciando a ainda existente necessidade de se concluir as negociações, se concluírem, do Acordo de Associação Mercosul-União Europeia. Na verdade, não negligenciou. Se você pega o documento da cúpula Brasil-União Europeia, até digo para vocês aqui, a declaração conjunta de julho de 2007 diz assim: fortalecimento do diálogo político. Item 4. O Brasil e a União Europeia atribuem grande importância ao reforço de relações entre a União Europeia e o Mercosul e estão empenhados na conclusão do Acordo de Associação União Europeia-Mercosul. Então não houve negligência nenhuma. O Barbudinho, que está aqui comentando, boa parte do resumo só tem a data de entrada. Esse é um problema mesmo, mas aí, de novo, a gente tem que focar, claro, na data de entrada, que é o dado mais importante, mas é fundamental ler e ver que a própria questão traz essa nuance. Foram aceitas como países membros. Eu sei que é uma barbaridade, eu sei que é um problema, eu sei que é nessa hora que vai se distinguir quem leu com mais atenção ou com menos atenção, não é exatamente uma questão de conhecimento, mas é o tipo de pegadinha que muitas vezes a prova de PI nos impõe. Então, de novo, item 4 está errado, justamente porque não houve nenhuma negligência com relação ao Acordo Mercosul-União Europeia. Questão 12. As perspectivas teóricas de RI são tão diversas quanto as possibilidades. Aqui eu vou pulando os enunciados só para focar nas questões. Eu, pessoalmente, achei essa questão mal feita, mas vamos a ela e vamos tentar entender o que teve de problema aqui. Item número 1.
A racionalidade que sustenta as perspectivas realista e liberal das relações internacionais favorece o Estado como ator fundamental. Este é privilegiado por sua capacidade regulatória doméstica em detrimento das inerentes dificuldades encontradas na esfera internacional. O item ele vem como correto no gabarito, questão 12, tipo A. Eu pessoalmente não gostei da formulação desse item, porque, primeiro, racionalidade de realismo e liberalismo é fundamentalmente distinto. O realismo foca no Estado unitário, os liberais raramente o fazem, a não ser que seja o neoliberalismo, que é uma vertente específica. Mas os liberais eles tratam muito da dimensão da racionalidade dos atores políticos, né? Não necessariamente do Estado como um todo, razão pela qual eu acho esquisita essa formulação. E, sobretudo, a segunda parte do item, né? Este é privilegiado por sua capacidade regulatória doméstica. O que isso quer dizer, né? Capacidade regulatória doméstica, eu entendo que o que a banca pensou aqui é naquela clássica formulação do Kenneth Waltz, que ele diz que não existe diferenciação funcional entre estados soberanos disputando ali poder no sistema internacional anárquico. Ou seja, o problema é que aqui a banca está dizendo que a indiferenciação funcional dos estados é uma função da capacidade regulatória doméstica. O que isso queira dizer? Sendo que, a rigor, para o liberalismo, essa capacidade regulatória doméstica ela varia de estado para estado. Então, um Estado autoritário e um Estado democrático teriam capacidades distintas regulatórias, o que impactaria na maneira como eles se portam racionalmente para fora. Então, eu acho que esse item é mal feito. Eu estou aqui fazendo uma leitura generosa do que a banca pensou. De fato, a primeira parte, né, você pode dizer que tanto liberais quanto realistas pensam o Estado como ator fundamental e racional. Depende da vertente liberal, mas ainda assim, na minha resposta que eu marquei errado, na minha resposta original, mas eu entendo por que a banca consideraria correto esse item. Pode tentar um recurso dizendo que o liberalismo não foi bem definido, dizendo que essa capacidade regulatória não é exatamente o que confere racionalidade para a perspectiva liberal, porque aí vem a questão dos atores internos, mas, de novo, esse é o problema de questões teóricas que estão redigidas de maneira ambígua, né? Então, o máximo que a banca pode fazer nesse caso seria anular a questão convencida de alguma ambiguidade, mas eu não acho que vai acontecer, infelizmente. Item 2. Na perspectiva neorrealista, a soberania dos estados não é um salvo-conduto, e mesmo estados revolucionários, aqui no sentido provavelmente de estados revisionistas, né, acho que seria a expressão mais correta, acabam afetados pela estrutura internacional anárquica, pois são constrangidos a ajustarem seus comportamentos. Esse está certinho, o gabarito também marca como certo. Item 3. As leituras teóricas que dialogam a partir do pós-colonialismo buscam evidenciar os vieses das leituras tradicionais das relações internacionais e, para tal, propõem, entre outras agendas, a discussão das diferenças e dos conhecimentos que foram epistemologicamente silenciados. Também está tudo certo. Inclusive, essa expressão de silenciamento é uma expressão muito frequente nas leituras pós-coloniais, sem problema algum. Item 4. Os teóricos do neoliberalismo das relações internacionais diferenciam a interdependência enquanto instrumento retórico da interdependência como conceito analítico, à medida que a primeira enfatiza custos compartilhados na política internacional, a segunda avalia as dimensões de sensibilidade e vulnerabilidade na busca da simetria nas relações entre os Estados. Bom, aqui tem alguns problemas, né? O gabarito trouxe como errado, eu também entendo que seja errado, e errado em vários níveis. Primeiro, eu pessoalmente tenho dificuldade em aceitar a leitura de que a expressão conceito de interdependência seja próprio do neoliberalismo. Na verdade, o neoliberalismo é uma vertente muito específica lá do Keohane no After Hegemony, e todo aquele trabalho que ele faz com Nye em 77, Power and Interdependence, eu não entendo como neoliberalismo, e a maioria dos autores tampouco. Mas ainda assim, veja, o primeiro erro estaria aí, chamar os teóricos da interdependência de neoliberais nesses termos teóricos de RI. Agora, o problema concreto aqui, eu até fui puxar o Power and Interdependence para ver o que ele dizia sobre isso, há uma distinção no primeiro capítulo do livro sobre interdependência retórica e interdependência analítica.
A interdependência retórica, na visão do que o Reino do Unai, tem a ver com a globalização, com o entusiasmo, essa ideia de que a interdependência leva a mais cooperação, é como se fosse a interdependência pintada como o mundo ideal do liberalismo econômico e das interconexões tecnológicas e sociais, da comunicação e etc. Enquanto que a interdependência analítica, aí sim, entende que esse processo de interdependência ele envolve não só benefícios, não só jogos de soma positiva, mas também custos e, sobretudo, a interdependência ocorre, na enorme maioria dos casos, a partir de relações que são fundamentalmente assimétricas, razão pela qual falar em busca de simetria nas relações entre os Estados estaria equivocado dentro dessa leitura teórica. Então é por isso que o gabarito traz como errado. Vamos lá, questão 13. Essa aqui é a questão talvez mais fácil que a gente teve na prova. O Brasil assumiu o mandato do Conselho de Segurança, assumindo a condição lá do Japão de Estado-membro que mais vezes ocupou o assento não permanente no órgão 11 vezes, tá certinho isso aí? Vamos aos itens. Número 1, no processo de criação da ONU, o Brasil chegou a ser cogitado como possível membro permanente. Uma questão dessa caiu no ano passado. E tá certinho. Com relação a essa não tem problema nenhum, contando um pouco dessa saga e da resistência soviética e britânica com relação ao nome do Brasil proposto pelo Roosevelt. Item 2. Desde que assumiu seu novo mandato bianual, o Brasil voltou a participar das discussões atinentes à paz e segurança internacionais no âmbito do Conselho, possuindo, além de voz, direito a voto nas questões procedimentais substantivas, como qualquer membro não permanente do Conselho, apesar de não ter poder de veto. Óbvio também, facílima essa questão, está correto, beleza, bola para frente. Item 3. Entre as medidas coercitivas que o Conselho de Segurança tem a prerrogativa de adotar, na forma de resolução, inclui-se a imposição de sanções econômicas multilaterais, com base no artigo 41 da Carta da ONU. No entanto, a diplomacia brasileira tradicionalmente expressa oposição a esse recurso, manifestando preferência pela adoção de retaliações comerciais próprias de caráter nacional, como forma de induzir a alteração do comportamento dos Estados transgressores do direito internacional. Está errado. É curioso porque teve uma fala agora há pouco, alguns minutos atrás, do Paulo Guedes, dizendo que a gente não sanciona a Rússia porque o Brasil tem uma proibição constitucional de sancionar a Rússia, o que é mentira. Não é que a gente não possa sancionar unilateralmente países por causa da nossa Constituição. A Constituição prega, sim, multilateralismo, a cooperação, então a gente pode pensar que, por princípio, ela não abarcaria sanções unilaterais. Porém, o grande problema do Brasil é a ausência de mecanismos específicos de sanção unilateral, e é por isso que o Brasil, em geral, quando se fala em sanções, ele adere às sanções quando são aprovadas no âmbito do Conselho de Segurança. Então, o item aqui sugere o contrário, de que o Brasil seria favorável a sanções nacionais, o que não é o caso na política externa brasileira. Esse item 3 está errado. Item 4. Assiduidade como membro permanente no Conselho, somada à participação efetiva em operações de paz, é condição indispensável para o êxito do pleito a assento permanente no órgão. Por essa razão, tão logo o processo de reforma do órgão seja finalmente concluído, os membros chamados G4, além de 2 estados do continente africano que preencham tais critérios, serão admitidos como membros permanentes. Bom, está tudo errado nesse item, e a gente sabe que está tudo errado, então essa não era uma questão difícil tampouco. Por quê? Primeiro, quais são os critérios de admissão ao Conselho de Segurança como membro permanente? Não sabemos. A gente pressupõe que tem alguma coisa a ver com o poder nacional. Muitos falavam que o critério fundamental era ter potencial nuclear, mas não é o caso, porque a Índia tem, a Alemanha não tem, o Brasil não tem, o Japão tampouco. E muitos falavam que era, então, engajamento em termos de segurança internacional. Cada país tem de um jeito, países africanos, alguns têm mais, alguns têm menos. Então, não é exatamente isso que leva necessariamente a adesão potencial de um país. Tudo isso é decorrência de uma negociação extensa, aliás, que já vem no caso específico da reforma do Conselho acontecendo há 30 anos, e essas negociações chegaram ao seu auge em 2004 para 2005 com a formação de grupos específicos que propuseram reformas, padrões específicos de reformas. O que esse item está sugerindo é a proposta de reforma do G4, que é basicamente ampliação do Conselho para a inclusão de 6 novos membros permanentes, a inclusão de 5 novos membros não permanentes, aumentando o número aí
países de 15 para 25. E esse, aliás, 4 membros não permanentes, 6 membros permanentes, aumentando de 15 para 25, mas essa é uma das propostas, dentre várias outras propostas que correm em paralelo com a proposta do G4, que não significa, portanto, que uma vez preenchidos certos requisitos, os países automaticamente entrariam para o Conselho. Essa, aliás, é a grande discussão que nunca termina com relação a esse tema em particular. Questão de número 14 é uma questão de teoria de Henry, de novo. Então vamos lá, não vou ler a introdução, vamos direto aos itens. Conforme os defensores da chamada teoria da paz democrática, regimes autoritários encontram mais facilidade em lançarem seus estados em conflitos bélicos se comparados aos regimes democráticos, uma vez que sofrem relativamente pouco controle por parte dos poderes legislativo e judiciário e por parte da opinião pública. Tá certo esse item, esse é um pressuposto básico da teoria da paz democrática, ainda que os próprios proponentes entendam que o fato de democracias não entrarem em guerra com outras democracias não quer dizer que democracias não possam fazer guerra, mas não vão fazer guerra entre si. Então, a democracia não é intrinsecamente pacífica, mas ela é mais pacífica que regimes autoritários, justamente dadas as circunstâncias. Item 2, a teoria crítica opõe-se tanto ao realismo quanto ao liberalismo, por seus posicionamentos engajados, embora opostos, e propõe, ao contrário, a neutralidade e imparcialidade dos cientistas na análise dos fenômenos internacionais. A teoria pós-estruturalista, por sua vez, enfatiza a anarquia no sistema internacional como um espaço de insegurança e de incerteza apenas possível de ser superada pela cooperação entre os Estados. Está errado esse item, está todo errado, não é aquilo. A teoria crítica ela se opõe ao realismo e ao liberalismo justamente porque elas se pretendem neutras, essas vertentes, e a teoria crítica ela é engajada, ela própria, e diz que o grande problema da neutralidade científica é que não existe neutralidade científica, toda teoria é feita por alguém e para algum propósito. Essa é a grande frase do Robert Cox, teórico crítico. A teoria pós-estruturalista ela vai dizer exatamente o contrário do que está aqui também. Ela vai dizer que a anarquia ela é construída socialmente, a anarquia é produto da linguagem, a anarquia é produto do discurso e, portanto, ela não necessariamente gera um espaço de insegurança e incerteza passível de ser superado pela cooperação. Tem nada a ver com a teoria pós-estruturalista. Então está errado esse item. Item 3. Os liberais pregam a importância de organizações internacionais governamentais por aumentarem a previsibilidade, estabilidade e socialização das informações nas relações entre os atores, e os realistas ditam que essas organizações não alteram de forma decisiva as escolhas dos estados, pois, em última instância, esses sempre estarão mais interessados nos ganhos relativos do que ganhos absolutos. Tá certinho também. Eu até tive que reler para ter certeza de que a relativos e absolutos estavam no lugar certo. Estão. Correta esse item. 4. Na década de 70, a área de relações internacionais sofreu forte influência dos processos epistemológicos que se passavam nas ciências sociais em geral, com o objetivo de proporcionar maior objetividade e cientificidade às pesquisas. Um exemplo desse fenômeno foi a revolução behaviorista, que teve como consequências maior influência das ciências exatas, o aumento da utilização de métodos quantitativos e o surgimento do debate acerca dos níveis de análise como instrumentos para analisar os fenômenos internacionais. Eu tenho um problema com relação a esse item que é a década de 70, porque o behaviorismo como virada epistemológica e metodológica nas relações internacionais, a rigor, começa na década de 60, não sendo, portanto, um fenômeno tão recente quanto o item sugere. Os primeiros textos sobre isso, inclusive do Hadley Bull e do, acho que o David Easton, tem outros, mas são textos do finalzinho dos anos 60, acho que 68 ou 69, razão pela qual década de 70, você pode dizer que, bom, os textos começaram a ser publicados na década anterior, mas a consolidação se dá nos anos 70. O item traz o gabarito traz esse item como correto. Eu entendo também as razões porque a banca considerou correto, ainda que eu acho que década de 70 traria aí alguma imprecisão. Quem quiser entrar com recurso, vamos lá, Hadley Bull, Traditionalism, vamos ver uma coisa. O texto do Hadley Bull,
e do Morton Kaplan, eu falei David Easton, do Morton Kaplan, que vai discutir tradicionalismo e behaviorismo, é de 1966. Ainda que o grande corpo de discussões a respeito desse tema, inclusive o texto, o livro famoso, deixa eu abrir aqui, o livro famoso do Karl Deutsch, vamos ver, Karl Deutsch, Análise das Relações Internacionais, é de 1968. É isso, final dos anos 60. Então vocês podem dizer, num recurso, os grandes livros de caráter behaviorista, né, no caso Karl Deutsch, Analysis of International Relations, 68, os textos fundadores desse debate, o segundo grande debate da ZRI, tradicionalismo versus cientificismo, são de 66. Então quem quiser puxar pela data para entrar com recurso, acho que também poderia ser uma possibilidade. Vamos lá, questão de número 15. A política de defesa nacional estabeleceu pela primeira vez a concepção de um entorno estratégico do Brasil como uma região prioritária para a defesa nacional. Aqui, pessoal, que fique claro, o que a política de defesa nacional diz sobre o entorno estratégico brasileiro? Ela diz que o entorno estratégico é a América do Sul, o Atlântico Sul, a costa ocidental africana e a Antártida. Esses são os 4 elementos do entorno estratégico do Brasil. Então vamos lá. 1. A partir de 2005, o Brasil participou apenas de operações de paz realizadas em países que fazem parte do entorno estratégico brasileiro, exemplo da missão multidimensional integrada na República Centro-Africana. Gente, errado e muito errado. Por quê? Porque onde foi que o Brasil contribuiu com operações de paz? Tá, teve Haiti. Haiti, a rigor, não é entorno estratégico, porque é Caribe, não é Atlântico Sul, nem América do Sul. Haiti. Congo. Congo não é entorno estratégico. República Centro-Africana não é entorno estratégico. Líbano não é entorno estratégico. Ou seja, a maioria das operações de que o Brasil participou nos anos 2000, a partir de 2005, como está aqui, não foram a rigor no entorno estratégico brasileiro. 2. O aumento da incidência de atos de pirataria nos golfos da Guiné e de Aden constitui uma nova ameaça que recai sobre o entorno estratégico brasileiro, a qual a Marinha do Brasil deve estar preparada para combater. Bom, esse item aqui, no gabarito oficial, está como errado. Eu fiquei numa dúvida, porque se você pega a política de defesa nacional, lá fala de pirataria, mas fala de pirataria num contexto muito específico, que é o contexto das águas jurisdicionais brasileiras, o que, portanto, não se relacionaria nem com o Golfo de Aden, nem com o Golfo da Guiné, que em tese está no limite, no limiar do entorno estratégico brasileiro. Portanto, esse item está errado, e eu entendo porque que a banca considerou errado, ainda que a palavra pirataria conste lá na nossa política de defesa nacional. Item 3. Desde 2005, o entorno estratégico brasileiro tem sido caracterizado pela baixa ocorrência ou até mesmo a ausência de conflitos armados interestatais, porém mantiveram-se elevados a violência doméstica e os conflitos armados intraestatais, guerras civis, violência urbana, tá certinho. Último, a Rota do Pacífico é uma das principais rotas do tráfico internacional de drogas e atravessa quase todos os países que fazem parte do entorno estratégico brasileiro até chegar aos Estados Unidos. Não entendi nada. Rota do Pacífico, nosso entorno estratégico é, recapitulando, América do Sul, Atlântico Sul, África Ocidental costeira e Antártida. Não tem nada a ver com o Pacífico, não tem nada a ver com rota da América Central. Portanto, esse item está erradíssimo. Questão 16. A gente tem cooperação técnica, sim. A gente enviou alguma ajuda militar, naval, principalmente cooperação técnica naval para Namíbia, mas não houve nenhum caso que eu saiba de envio de embarcações de guerra. O nosso caso clássico é o Líbano, né? Mas que não tem nada a ver com o nosso entorno estratégico tampouco. Questão 16. O governo do Shinzo Abe promoveu uma reorientação da política externa japonesa com o propósito de estabelecer uma inserção internacional mais assertiva, tal. Vamos lá. Em 2014, durante a visita de Abe ao Brasil, os governos brasileiro e japonês anunciaram o estabelecimento de parceria estratégica e global. Entre as ações previstas nessa parceria está a adoção de um acordo de livre comércio entre Mercosul e Japão até 2030. Bom,
Vejam se faz sentido definir numa declaração bilateral um cronograma ou um prazo de realização de um acordo que é extra-regional. Não faz sentido, não faria sentido, razão pela qual este item está errado. Eu até puxei a declaração conjunta do Shinzo Abe com o governo brasileiro, no caso era Dilma, e lá até fala Mercosul. Lá fala assim: os dois mandatários saudaram a primeira reunião do diálogo para o fortalecimento das relações econômicas entre Mercosul e Japão, realizada em novembro de 2012, e com vistas à ampliação e aprofundamento desse exercício, destacar a importância de convocar-se a próxima reunião no futuro próximo. É isso. Não tem cronograma, não tem definição, nem faria sentido, e, de novo, esse é o tipo de questão que daria para privilegiar o bom senso na hora de responder. Vamos lá, item 2. As políticas econômicas denominadas Abenomics tinham a finalidade de enriquecer a economia japonesa, tal. Tá certo. Em geral, quando tem essas listinhas assim, a não ser uma coisa completamente exótica ou fora da caixinha, costuma estar correto, e nesse caso está correto. Item 3. No âmbito da cooperação estratégico-militar, o governo Abe propôs a Aliança Diamante de Segurança Democrática da Ásia, buscando garantir as relações pacíficas entre Japão, Estados Unidos, Austrália e Índia. Essa aliança está embasada no princípio da segurança coletiva e prevê a criação de uma força conjunta entre os 4 países. Qual que é o erro desse item? A previsão da criação de uma força conjunta entre os 4 países. Não se fala nesse acordo, esse acordo é um arranjo informal, não se fala nesse acordo de princípio da segurança coletiva. Na verdade, o que se fala é uma cooperação naval entre os 4 países como forma de proteger os bens públicos marítimos nos espaços marítimos ou navais destes 4 países, que compreendem basicamente o Índico e o Pacífico Sul. Mar do Sul da China, obviamente, estaria incluído nisso aí. Item 4. A remilitarização do Japão foi um dos objetivos da política externa de Abe. Para alcançar esse objetivo, o governo adotou, entre as iniciativas, a ampliação das possibilidades de emprego das forças de autodefesa e a criação do Conselho de Segurança Nacional. Está correto, ampliação das forças de autodefesa em 2014 e a criação do Conselho de Segurança Nacional em 2013. Questão 17. Os temas relacionados com o meio ambiente e desenvolvimento sustentável historicamente estão presentes na política externa brasileira. Segue aí. Item 1. O Brasil participou de todo o processo negociador da Convenção sobre Diversidade Biológica e defendeu o princípio da soberania estatal relacionado aos recursos naturais, contrastando com a posição dos países industrializados que eram favoráveis ao acesso livre a esses recursos. Tá certinho? Esse justamente é um perrengue na disputa entre Norte e Sul. A questão, né, do acesso aos recursos naturais, recursos genéticos, fitogenéticos, etc. Né, o Japão queria, a uma certa altura dos anos 90, patentear frutas brasileiras, tipo cupuaçu. Então essa é a grande disputa que levou o Brasil a ser muito defensivo, né, muito soberanista nessas discussões sobre diversidade biológica. 2. A diplomacia brasileira atuou nas negociações relativas ao terceiro objetivo da CDB, com o propósito de estabelecer um regime internacional para a repartição justa e equitativa dos benefícios derivados da utilização dos recursos genéticos. Também está certo. Um dos grandes objetivos do Brasil nas negociações de biodiversidade era justamente chegar a um regime de repartição justa e equitativa dos benefícios derivados da utilização dos recursos genéticos. O Brasil não assinou o Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para Alimentação e Agricultura porque se opôs a um dos objetivos desse tratado, que previa o acesso livre e sem custos aos recursos fitogenéticos relacionados com a agricultura. Esse item está errado, e está errado porque o Brasil foi um dos primeiros países a assinar e a ratificar esse tratado. Ele assinou em 2002, ratificou em 2006, e o Brasil é interessadíssimo nesse tema. E a justificativa que se coloca aqui, ela não tem sentido, né? Porque o Brasil se opôs ao acesso livre sem custos aos recursos fitogenéticos. Não faria sentido um tratado com esse teor que fosse aprovado pela enorme maioria dos países que têm, né, biodiversidade. Então está errado esse item. Quarto item e último,
Quanto às negociações do Protocolo de Nagoya, o Brasil coordenou o grupo dos megadiversos e se tornou um dos principais articuladores da defesa de posições comuns entre os países em desenvolvimento. Está certinho também, o grupo dos megadiversos é um grupo composto por 17 países que têm uma grande biodiversidade e que negociaram posições conjuntas com relação ao Protocolo de Nagoya, que é o protocolo que justamente versa sobre a repartição justa e equitativa dos recursos genéticos. Nesse caso, um ponto importante é o Brasil assinou o Protocolo de Nagoya em 2011, mas o Brasil só veio a ratificá-lo em 2021. Por que a demora? A demora se deu por causa de brigas legislativas internas entre o agro de um lado, os ambientalistas do outro, que tinham divergências com relação ao teor do protocolo, que é um protocolo à Convenção sobre Biodiversidade. Questão 18. O Brasil atua numa ampla agenda de negociações econômicas internacionais. Vamos lá. Item 1. Durante a Conferência Ministerial de Singapura, em 96, foram iniciadas na OMC discussões sobre os chamados temas de Singapura, investimentos, políticas de concorrência, transparência e facilitação de comércio. E, na ocasião, o Brasil apoiou a proposta canadense de discussão do tema de investimentos no âmbito da OMC e foi criado um grupo de trabalho específico sobre este assunto. Tá certinho? O Brasil está ali na linha dos temas de Singapura. 2. Na década de 90, com a expectativa de ampliar a atração de investimentos externos, o Brasil assinou 14 acordos de proteção e promoção de investimentos, os chamados BIT. Nenhum deles foi ratificado pelo Congresso e os textos foram retirados em 2002. Está certinho também. Esses acordos eles não foram aceitos pelo Congresso Nacional pelo tipo de padrão de benefício aos investidores na relação investidor-Estado que eles continham. Os legisladores brasileiros consideraram que os investidores privados eram beneficiados em prejuízo dos interesses nacionais, razão pela qual esses textos foram caducados, digamos assim. Item 3. Em 2015, o Brasil assinou o Acordo de Cooperação e Facilitação de Investimentos com o Chile. Até aí está certo. O modelo de ACFI concebido pelo Brasil a partir de então reflete a abordagem original para o tratamento de investimentos, está certo, particularmente pelo fato de procurar prevenir controvérsias por meio de mecanismos de diálogo, está certo, e, em última instância, prever mecanismo de arbitragem internacional entre investidores e estados. Esse foi o erro que eu identifiquei nesse item em particular. Por que um erro? Porque se você pega o teor dos ACFIs assinados pelo Brasil desde 2015, né, e aí foi com Moçambique, Malawi, Angola, Chile, depois em 2016 com o Peru, todos eles têm o mesmo padrão. E a grande questão, o grande diferencial desses ACFIs com relação aos BIT é justamente o fato de que as soluções de controvérsia se darão todas em nível bilateral por meio de grupos focais e de ombudsman governamentais. Então, não há aqui um mecanismo de arbitragem internacional entre investidores e estados, mas sim um diálogo bilateral entre estados que fazem, parte desse acordo, para dirimir quaisquer questões envolvendo investidores privados, inclusive. Item 4 da questão 18, o modelo brasileiro de ACFI está fundamentado em 3 pilares, que são mitigação de riscos, governança institucional e agendas temáticas para cooperação e facilitação de investimentos. Está certinho. Questão 19. De novo, uma questão sobre comércio. Vamos lá, o Brasil tem participado ativamente das negociações comerciais na OMC. Vamos ver os itens. 1. Na reunião mini-ministerial de Genebra, em julho de 2008, a coalizão G20, liderada pelo Brasil, mantendo trajetória de atuação conjunta em negociações agrícolas, iniciada em Cancún, em 2003, apresentou proposta no tema de acesso a mercados dos países em desenvolvimento, que incluía a abertura dos mercados da Índia e da China. Esse item está errado. Na Conferência Mini-Ministerial de Genebra de 2008, foi quando o pau quebrou entre o Brasil e a Índia, que até então atuavam juntos, mas que em 2008 acabaram divergindo publicamente porque o Brasil apoiou o texto apresentado pelo Pascal Lamy, que era um texto sobre acesso a mercados dos países em desenvolvimento, mas que também continha algumas questões envolvendo protecionismo norte-americano e etc. E a Índia foi terminantemente contrária.
até porque a Índia tem toda uma estrutura de salvaguardas comerciais que é muito própria, né, e a Índia é muito defensiva com relação a esses temas, muito mais do que o Brasil, que em geral está ok com acesso, com a abertura do acesso ao mercado, desde que isso seja transposto também para a dimensão agrícola. Então foi aqui que Índia e Brasil começaram a brigar com relação a isso, item, portanto, errado dessa questão 19. Número 2, em 2009, o Brasil exortou os membros do OMC a analisarem a questão da relação entre câmbio e comércio internacional. Para isso, defendeu a retomada do grupo de trabalho sobre comércio, dívida e finanças, criado em 2001, no âmbito da rodada de Doha. Esse item também está certo. Deixa eu só conferir aqui, questão de número 19, item 2, está certinho. Por que está certo? Justamente porque o Brasil é um dos países que mais sofre com flutuações cambiais e a necessidade de discutir parâmetros mais claros para que o câmbio não prejudicasse o comércio foi uma proposta colocada pelo Brasil nesse âmbito do grupo de trabalho. Item 3, a posição brasileira em Bali em 2013 foi favorável à inclusão do tema de facilitação ao comércio no pacote de resultados antecipados da rodada de Doha. Está certinho também. Esse foi o contexto da eleição do Roberto Azevedo, né, para OMC, para a direção geral, e o Brasil estava ali de acordo com essa questão da facilitação do comércio. Item 4, as negociações que ocorrem desde 2008 no âmbito da iniciativa da Declaração Conjunta sobre o Comércio Eletrônico têm permitido ao Brasil vincular concessões sobre o comércio eletrônico à ampliação dos compromissos dos Estados Unidos e da União Europeia no tema dos subsídios agrícolas. Esse item está errado. Até uma expressão que a gente usa para descrever esse tipo de mecanismo, né, de vincular um tema a outro tema, que é issue linkage. Nesse caso em particular, o Brasil não tem nem interesse nem poder para fazer issue linkage com a questão dos subsídios agrícolas. O Brasil é um dos entusiastas da regulamentação do comércio eletrônico, então não haveria razão para barganhar com países europeus e Estados Unidos com relação a esse tema, principalmente tocando num ponto tão fundamental que é o tema dos subsídios, muito caro a esses países envolvidos. Item 4, portanto, está errado. Questão 20 a gente já resolveu. Vamos à questão de número 21, mais uma questão de teoria de RI, pelo amor de Deus, é como se a banca não tivesse mais o que cobrar que não só teoria. Provavelmente alguém da banca dessa área de teoria de RI resolveu fazer algumas questões e quem estava montando a prova escolheu colocar 3 questões feitas pela mesma pessoa e com o mesmo teor, o teor muito parecido. O conceito de soberania é ubíquo, presente, né, extensamente na literatura de relações internacionais. Vamos aos itens. 1. Para o neorrealismo, a soberania refere-se ao caráter das unidades, os estados, que agem no sistema anárquico, e o princípio da soberania garante a legitimidade das unidades e impele-as a agirem de maneira autárquica. Bom, esse item está errado, e ele está errado pelo seguinte: o que impele os estados a agir de maneira autárquica, a buscar a autoajuda e a competir uns com os outros no sistema internacional é o caráter anárquico do sistema. Essa é a razão pela qual a gente chama o neorrealismo de uma teoria estrutural ou sistêmica das relações internacionais, porque ela atribui uma qualidade do sistema, né, como variável explicativa para o comportamento dos estados. A soberania é uma decorrência disso e não a causa dessa ação dos estados da maneira como se coloca aqui. Então, item errado número 1 da questão 21. Item 2. Enquanto as perspectivas tradicionais tendem a avaliar a soberania como um dado ou atributo dos estados, as leituras teóricas críticas enfatizam o caráter histórico e processual da construção desse princípio, bem como as suas consequências sociais. Um ponto, aliás, que eu insisto em aula é: as teorias críticas estão sempre em busca da genealogia dos conceitos usados pelas teorias tradicionais nas relações internacionais e, portanto, problematizam dados que são costumeiramente tratados como naturais, como poder, como território, como Estado, como identidade, como soberania e assim por diante. Item 3. Então está certo esse item. Item 3. A criação da ONU limitou a consolidação da concepção de Estado soberano, mesmo que a Carta de 45 afirme a igualdade soberana dos membros como um dos seus princípios e a membresia de novas nações seja baseada no respeito a esse. Está errado, né? Não dá para dizer que a Carta da ONU limitou a consolidação da concepção de Estado soberano. Pelo contrário, ela reafirma a soberania como um princípio basilar das relações internacionais. 4. Para o construtivismo, a soberania é uma instituição,
tá certo? E depende, assim, de entendimentos intersubjetivos, produzindo normas compartilhadas que imperem os Estados a justificarem suas ações perante a sociedade internacional. Tá certo também, apesar de mal escrita, essa assertiva está correta. Vamos à nossa última questão para terminar essa correção, questão de número 22 sobre a CPLP, também relativamente fácil. Vamos lá. Número 1. Criada em 96, a CPLP é integrada por 9 Estados-membros. A lista é longa, lembrando que Guiné Equatorial está ali. A exemplo de outras organizações, a governança da CPLP é compartilhada entre presidência pro tempore, ocupada por um Estado-membro, e a estrutura burocrática, tem um secretário executivo, tal. Correto. Pessoal, quando tem essas listas extensas sobre características descritivas e tal, a não ser que tenha uma coisa muito fora do eixo, não costuma estar errado. 2. A fundação da CPLP representou a materialização prática de um antigo projeto cujas raízes remontam aos albores do século XIX de constituição de uma entidade supranacional luso-brasileira, albores do século XIX, gente, incluindo as ex-colônias portuguesas na África, que na época eram Portugal, né, início do século XIX. Ao ratificarem a sua adesão à CPLP, os demais países optaram voluntariamente por outorgar a condução do processo decisório no condomínio Brasil-Lisboa. Gente, isso não faz o menor sentido. O menor sentido. É ridículo. Então, essa também não teria muita dúvida, não. Ela começa a divagar muito nessas questões históricas que não tem o menor fundamento. Item 3. A CPLP é a principal organização de segurança coletiva transatlântica estabelecida entre países lusófonos. Entre as medidas que podem ser adotadas pelo Conselho de Ministros, desde que por unanimidade, consta a possibilidade de autorização de intervenção militar em nome da organização. A CPLP não é uma organização de segurança coletiva. Então, entre os princípios, a cooperação política, a governança em diversas áreas e a promoção da língua portuguesa, não tem nada de segurança, ainda que você possa dizer que países da CPLP se engajam nos problemas de segurança dos outros países por meio da Comissão de Consolidação da Paz, por meio de operações de paz. Quer dizer, isso é uma outra história, mas não tem nada a ver com a CPLP em si. O espaço lusófono é muito maior do que a CPLP, a bem dizer. Então está errado esse item número 3. E o número 4, um dos 10 idiomas mais falados do mundo, o português não integra o conjunto de idiomas oficiais da ONU, que são inglês, francês, espanhol, árabe, chinês e o russo. Aí vocês não... O duro, muitas vezes, de quem está ansioso e está fazendo a prova, pressionado pelo tempo, é ficar problematizando isso, né? Será que aqui tem alguma pegadinha da lista dos idiomas oficiais da ONU? Não, tá tudo certo. Como consequência, os delegados dos Estados-membros da CPLP não usam a língua portuguesa nos seus pronunciamentos oficiais durante as reuniões e conferências organizadas sob o signo da ONU. A exceção é o debate geral da Assembleia Geral, quando é facultado aos oradores, porque em geral é o presidente ou o chefe de governo, proferir as intervenções nos próprios idiomas, inclusive representante do Brasil, a quem está, além disso, reservada tradicionalmente a prerrogativa de proferir a primeira... Gente, é tão mal escrito, é tão repetitivo, é tão... Mas enfim, esse item está correto, meio que falando o que a gente já sabe, que o presidente brasileiro ou o representante do Brasil, pode ser o presidente, o chanceler, o delegado do Brasil na ONU, ele é quem fala na abertura do debate geral da Assembleia Geral e fala em português de uma maneira geral, porque se trata de autoridade máxima de um país, você não pode exigir que ela fale uma língua estrangeira, até em respeito à sua soberania, então esse item está correto. Bom, vocês podem perceber então que foi uma prova bem feita do ponto de vista da concatenação das ideias, não foi bem escrita, mas não abre muito espaço para ambiguidades irreconciliáveis. Foi uma prova que teve uma desproporção na cobrança de teoria de RI de temas de comércio, que em geral merecem uma questão só, e agora tiveram 2 de comércio e 3 de teoria. Eu acho isso desnecessário. Eu entendo que muitas vezes, quando a gente não tem grandes feitos da política externa brasileira, o normal é se cobrar em questões que estão fora desse escopo, mas caberia uma questão sobre Estados Unidos, uma questão sobre China ou Ásia. Teve uma inteira sobre Japão, mas em geral as questões de Ásia traziam aspectos mais abrangentes. Caberia uma questão, por exemplo, sobre ilícitos transnacionais, né, ou terrorismo. O Brasil aderiu à Convenção de Budapeste recentemente, isso poderia, de crimes cibernéticos, isso poderia ser objeto de prova. Então, assim, foi uma prova desequilibrada,
Foi uma prova que não deixou muito espaço para ambiguidade, a não ser a questão 20, que como eu falei para vocês, agora já passou os recursos, então não tem nem o que fazer, mas como eu falei para vocês, poderia abrir espaço para alguns recursos pela maneira como foi construída, mas de resto foi uma prova longa, né? Então, textos muito longos, assertivas, confusas. Então, eu acho que esse também foi um ponto fundamental aí que marca negativamente essa prova. Agora, de novo, como o nosso parâmetro de comparação, sobretudo para quem está começando agora a jornada no CACD, foram as provas de 2021 e 2019, muito ruins de uma maneira geral, requentadas, mal escritas e mal feitas, descuidadas. Então essa prova foi melhor do que as outras. Ainda precisa de muito feijão com arroz para que o IAD chegue ao nível do CESP em termos da formulação da prova de política internacional. Essa foi melhor, mas de novo ainda, infelizmente, insuficiente, perto do que é a cobrança, o rigor com que os candidatos e candidatas estudam política internacional. Foi uma prova que de alguma forma desrespeitou esse estudo longo que as pessoas fazem com relação a esses temas de política internacional, temas em geral muito difíceis, e é justamente nessa filigrana, nesse 0,25, que vai se definir quem passa e quem não passa para as próximas fases. Então eu sempre acho que a prova da primeira fase, em todas as matérias, no caso de política internacional, que é a que eu ministro, ela tinha que ser muito bem feita, ela tinha que ser impecável, e infelizmente não se trata de uma prova impecável. Peço desculpa aí pela confusão no começo, espero que tenham aproveitado, e essa live vai ficar registrada para quem quiser assistir depois, espero aí que curtam também. Um grande abraço, pessoal, e vejo vocês nas nossas aulas de política internacional do Sapiência. Tchau, tchau, até mais.